tô com vergonha agora. Agora já tá gravando, minha filha. Agora bateu uma vergonhinha. Para com isso. Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser diferente. Eu e a minha amiga Andresa, ela veio lá de longe pra vir gravar comigo. E a gente vai contar um pouquinho sobre a história dos nossos cabelos e sobre como que foi nosso processo de aceitação, o que a gente usava no cabelo, como foi a nossa adolescência, que foi um período terrível. Nossa. Bom, começando pela infância. Conta um pouquinho como que era a sua infância, como que era a relação com o seu cabelo, na escola, como é que era, se você sofria bullying, preconceito, essas coisas assim. Então, na minha infância eu não tenho muitas lembranças assim de preconceito direto, assim. Até porque o bairro que eu morava era um bairro assim, bastante preto junto. Então assim, era uma realidade diferente. E quando eu era mais nova, a minha mãe deixava, eu gostava muito de deixar meu cabelo solto. E gostava do cabelo solto mesmo, do jeito que ele tava, não importava. Porque todo mundo que tava com o cabelo solto também queria estar, independente de ser diferente. Depois que eu cresci um pouco mais, que eu comecei a perceber a diferença e assim, as criancinhas gostarem mais da menininha do cabelo mais liso ou alisado mesmo. Então aí que a minha mãe quis, foi o primeiro contato com relaxamento, com uns 12, 13 anos. E você usou o quê? A Macierre. A Macierre. Foi mais pra soltar, assim, pra ela ter mais facilidade. Só pra tirar o volume, né? Isso, tirar o tipo, volume. abrir os cachos, né? Isso. E aí, até aí tava tranquilo, assim. Até porque eu era muito criança, então eu não tinha muita noção. É. E aí minha mãe começou, né, que burburinho, tem um negócio que é muito bom, deixa o cabelo liso, não sei o que foi o tal do hidróxido de sódio. Hidróxido. Aí a gente, se você for olhar a foto hoje, você fala, meu Deus, acabou com o cabelo dessa criança. No dia eu achei lindo, maravilhoso, igual das minhas amigas, falei, meu Deus do céu, agora vou fazer isso. Voando. A minha irmã que era assim, a minha irmã tem o cabelo, ela vai matar que eu tô falando dela no vídeo. A minha irmã, ela tinha o cabelo crespão, né? Quando ela era pequenininha, a minha madrasta prendia o cabelo dela assim, fazia uns coquinhos assim no cabelo. Só que o sonho dela era ter um cabelo comprido e liso. Um cabelo que voasse, né? Ela queria um cabelo esvoaçante ao vento. Só que tadinha, nunca conseguiu. Crespo não vai. Pois é, e cara, ela sofria muito bullying, muito bullying. Inclusive eu fazia bullying com ela. Gente, é criança. Criança tem uma coisa demoníaca dentro de si, né? De fazer mal pro outro. De vez em quando, achando que tá brincando, mas não sabe o quanto que aquilo machuca a outra criança por dentro. E a gente fala muito sobre isso, que às vezes a criança, ela absorve tudo que tá na sociedade. Tudo. Quando a gente fala que não consegue filtrar o que deve ser absorvido e o que não deve. Quando a gente fala que a criança é o espelho dos pais, é por isso, porque a criança é uma esponjinha, ela absorve tudo. E a sociedade, desde sempre, faz com que a gente ache que ter o cabelo crespo é ruim, que ter o nariz mais largo é feio, que ter o bocão. Agora tá na moda, né? Todo mundo quer ter bocão. Pois é. Mas que antes era feio ter a boca, os lábios grossos. Que então, eles colocam um padrão, né? O que deve ser, se você não tiver aquelas características que eles colocam como padrão, você tá fora. Você é feio e ninguém te quer e você vai morrer seca e sozinha, amigo, às margens da sociedade. É isso que acontece. É assim mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Então, aí depois que eu comecei a usar o hidróxido, fiquei bastante tempo. E até que meu cabelo, assim, crescia, não tinha tanto problema com queda e tudo. Começou o boom da tal da guarnitina, né? Que aí a base de eu usei hidróxido. muito. E aí eu migrei pra guanidina. E assim, eu fiquei bastante tempo usando, só que chegava um certo tamanho, ele não desenvolvia mais, né? Ponta dupla. Porque o que crescia na raiz quebrava na ponta. Então ficava sempre no mesmo comprimento. E eu ainda tinha a mania, porque a pessoa que é fã da Beyoncé, a pessoa tinha a mania de quê? De clarear a ponta do cabelo. Caia entendeu? E teve uma época que ele tava muito desidratado, muito danificado. Só que aí eu tinha uma colega que já deixava o cabelo mais natural. E aí eu comecei a querer
deixar o cabelo igual o dela. Vou dizer que a minha transição começou aí, entendeu? Fazer menos escova, deixar ele mais ondulado. Até que comecei a ouvir falar do tal do beleza natural. Beleza natural faz o seu cacho, como se ele não saísse da sua cabeça. Vamos no beleza, vai no beleza que seu cabelo vai ficar bom e não sei o quê. Pois é, quando saiu esse negócio do beleza, foi um boom, né? Todo mundo queria ir, mas chegava na hora, você tinha que passar por uma transição pra poder usar o produto deles, que não é compatível com nenhum outro tipo de química. Eu notei que depois de um tempo você usando, ele começa a ressecar muito. A parte que já foi relaxada há mais tempo. E ele começa a alisar a raiz. A minha irmã chegou no ponto que a raiz dela ficava super lisa e as pontas com aqueles cachos assim meio esquisitos, meio cacho, meio liso, meio crente, você não sabe o que é. Nada dava jeito. Que na verdade, não é nem muito bom ficar falando assim, né? Porque parece que a gente tá querendo denigrir a imagem. Não é. Mas a questão é que assim, aquilo ali é um relaxante também, é uma química. Só que ela desenvolveu uma química que não danificasse tanto o cabelo. Assim. Sem fazer a pessoa querer, porque todo mundo busca sempre o cabelo liso. E ela inovou querendo colocar para as pessoas, você pode usar uma química que vai deixar bonita do mesmo jeito, só que com cabelo cacheado e com um pouquinho de volume, que ninguém, na minha época, ninguém gostava de volume. O meu cabelo era gigantesco. Então, eu queria usar solto, né? Eu queria ficar com aquele cabelo. Gente, meu cabelo era igual Maria Bethânia, desse tamanho. Era muito grande, era aqui na cintura. Hoje em dia eu também acho lindo, mas naquela época eu achava eu não queria. Tipo assim, quando eu era criancinha eu gostava, eu nem me importava. Eu não tinha na cabeça aquela coisa, meu cabelo é feio. Eu adorava fazer escova, que o meu sonho era ter o cabelo liso, né? Eu vi um cabelo liso, eu já ficava louca. Mas eu não tinha aquela coisa de, preciso alisar. E minha mãe não deixava eu usar o cabelo solto, por quê? Porque embolava tudo e depois eu não queria pentear. E ela fazia de propósito. Agora eu vou pentear seu cabelo seco pra você ver. Gente, tadinha, que sofrimento. Aí eu só usava trança. Usava trança no cabelo, era trança de lado, era trança aqui, era trança de todos os jeitos. E chegou na época da adolescência, quando eu mesma comecei a cuidar do meu cabelo, eu passava muito creme. Gente, como eu passava creme, eu comprava aqueles potão de escala, aquele creme baratão, coquetel de frutas. Canechão, coquetel de frutas, várias cores. Coquetel de frutas, aí eu pegava, passava aqui, ó, eu pegava assim, aquele tanto assim, ficava, fazia assim, ó. Fazia assim e passava. E depois, na hora do intervalo na escola, eu ia no banheiro, molhava. Ou então prendia aqui assim com a piranha, mas não satisfeito, eu ia lá e molhava, para o cabelo ficar sempre baixinho, bonitinho, isso tudo o quê? Buscando o quê? Ser aceita. Gente, isso é muito feio. Fica pior do que você deixar seu cabelo cheio. Fica muito feio. Fica com a camisa toda molhada, pegando a cachorro velho. Fica ridículo. E eu não tinha amigo, porque ninguém me falava. A gente já... Porque quando a gente é criança, a gente não liga. Acha lindo, só quer tá solto. Não muito, a gente só quer bem... Crescer com o tempo, você vai crescendo. E é uma coisa que a sociedade impõe, né? Que você tenha o cabelo liso, se não for liso, alisado, porque é a única forma de você se encaixar no padrão. Como se o que você nasce, que você é assim. Eu falo genético, tá no seu DNA. Se você tiver um filho, você não vai passar a característica do seu cabelo de guanidina, você vai passar a sua característica do seu cabelo crespo pra frente. E pra você ver, teve uma época da minha adolescência, assim, que eu ficava falando com a minha mãe assim, mãe, não é possível que até hoje inventaram tanta coisa, não é possível que não tenha uma tecnologia, uma cirurgia, um comprimido que eu possa usar, juro. Hoje eu começo a rir, mas eu fico pensando assim, que triste que deve ser. E assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito politizada, sabe? E eu fico imaginando aquelas questões que devem ter ficado na cabeça dela, assim, como que eu vou fazer pra minha filha aceitar que é assim, ela é linda desse jeito, sabe? A autoestima é um lixo. Ainda mais depois que eu fiz uns 15 anos, até os 15 anos eu tinha meu cabelo natural mesmo. Aí eu comecei a passar guanidina, primeiro era só pra soltar, né? Aí eu ganhei minha primeira chapinha, aí eu começava a fazer chapinha direto. Só que como meu cabelo é muito cacheado, só a chapinha não alisava ele. Então eu falei, não, eu vou passar até as pontas do cabelo pra dar uma esticada mesmo e eu consegui manter ele na chapinha. Aí eu fiquei fazendo só chapinha e guanidina. Guanidina de 3 em 3 meses. Crescia, eu ia lá, tacava guanidina. Até que eu comecei a estudar no colégio particular, que foi lá que a gente se conheceu.
Que, gente, tipo assim, aqui na minha cidade, aqui em Barra do Piraí, é bem interiorzão mesmo, é bem rocinha mesmo. E não tem muita gente bonita, assim, com cara de rica. Não tem. Aí, tipo assim, eu achei que eu fosse chegar lá, fosse ser normal, igual é aqui. Que aqui tem, tipo assim, na sala de aula tem uma, duas bonitas. Entendeu? Agora, eu cheguei lá, gente, parecia que eu tava no Rio de Janeiro. Um monte de menina bonita. Na época tava na moda aquelas blusas fluorescentes, sabe? Elas meninas iam pra escola de barriga de fora, com piercing, blusa fluorescente. Cabelão batendo na cabelo aqui na cintura, franjão pro lado assim. Gente, eu fiquei às margens daquilo ali. Não sou ninguém. O que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você tá num lugar que você não se encaixa? Que você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui, gente? Aqui não é o meu lugar, sabe? Ficava nessa, ainda mais que eu era meio estranha, eu achava que eu era meio roqueira, meio emo, eu usava umas roupas ridículas, então tudo piorava. Sofria bullying por causa da minha boca, é muito grande, eles ficavam me chamando de X-beiço, nem te contei isso. Que isso? Ficava. Agora todo mundo colocando botox na boca. Pois é, agora ainda tá lá pagando milhões pra ter uma coisa que eu já tenho, nasci assim, linda, rica, absoluta. Eu não tinha aquela vontade de tentar me encaixar no padrão, mas eu também me sentia muito excluída. Não foi uma época legal, porque antes de eu entrar lá, eu também estudava na escola do bairro, que a maioria era negro. E quando eu fui pra essa escola particular, que já começou a ter o contraste e a diferença, né? E só quem fazia sucesso eram as branquinhas ou as meninas do cabelo na bunda, de franjinha, isso, batomzinho rosa. Exatamente. Se eu boto aquele batom rosa na boca que elas usam, parece que eu tô meio danoninho. Porque até hoje mesmo, depois de tudo isso, tem muita gente que fala que é feio a pessoa ter o nariz mais largo, que é feio a pessoa ter o cabelão crespo, aquele crespão mesmo, tipo 4C, é feio a mulher usar um batom escuro. Cada um é livre pra fazer o que quiser, entendeu? Se você quiser raspar o cabelo, ser careca, se você quiser platinar o seu cabelo, quer pintar de verde, quer fazer o que você quiser, é seu cabelo, sua vida, você faz o que você quiser. Eu acho que não tem que ficar impondo o que o outro tem que fazer. O outro faz o que quiser, problema dele. Verdade. Eu tô cheia de problemas, ficar tomando conta da vida dos outros, imagina, né? pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo resquícios dessa opressão, que eu digo que sim, é uma opressão, até hoje. Porque às vezes eu vejo, sei lá, alguma menina da época do ensino médio, ou alguma coisa do tipo, e eu fico pensando, acho que o jogo virou, não é mesmo? Eu também compartilho disso. Eu era horrorosa, eu não era bonita, mas agora eu sou. Então, quando eu sinto isso, é motivo de orgulho sim, porque eu vejo que eu me amo do jeito que eu sou. Eu vejo que eu consigo me aceitar e a aceitação melhorou a minha vida em 1000%. Mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é resquício de tudo que eu passei. Que é aquele ressentimento que você pensa, caramba, aquilo me machucou pra caramba. Até às vezes que as pessoas não achavam que não me machucou. Mas ao mesmo tempo eu uso essa ferida, vamos dizer assim, que por mais que não seja tão nítida, mas é uma ferida, eu tento usar pra até mesmo empoderar outras pessoas, sabe? E mostrar mesmo, cara, foi Deus que te criou, porque Deus criou a pessoa com cabelo liso, com a pele mais clara, com o nariz mais fino, e criou você. E por que tá errado? Por que é ruim? Por que o dela é bom, o seu é ruim? Isso. Quem que disse? Aonde tá escrito que o liso é bom e o crespo é ruim? E assim, a gente não tá pra querer ditar a regra do afro, do crespo, não, a gente quer a liberdade, entendeu? A liberdade de escolher. Porque também tem muitas meninas, vai até você tocar nesse assunto, que tem muitas meninas negras, cacheadas, crespas, que começaram agora a ditadura do crespo, né? Se você é negra, você tem que ter o cabelo crespo, você tem que casar, namorar com um cara negro. Isso. Você não, a pessoa que, vamos supor, se vem uma amiga branca, quer usar um turbante, não pode, porque o turbante é só do negro. Gente, o que é isso? Eu fico... E assim, eu fico de cara, é ruim, porque você tá querendo se libertar de um padrão que sempre te oprimiu pra criar outro. E oprimir outras pessoas. Sim, e se você não encaixa nesse padrão, você tá errado também. Então não adiantou nada. Se prendendo nessas coisas de, eu tenho que fazer porque tá na revista, porque tá na novela, porque o fulano tá na moda. Mais. Tem muita gente, sério, meninas que vêm conversar comigo sobre transição no Facebook,
falando de que não se sente bem porque o marido, o namorado... Gente, eu acho que já começou errado, que a gente não tem que fazer nada pra agradar ninguém. Você não vai pintar seu cabelo de roxo porque seu marido quer. Da mesma forma que você não vai ficar com o seu cabelo horrível, do jeito que você não tá se sentindo bem, porque o seu marido quer o seu cabelo grande, porque o seu marido quer o seu cabelo liso, porque o seu marido quer o seu cabelo louro. É você que escolhe o que você quer ser. Entendeu? E se o cara estiver aí apaixonado por causa do cabelo, compra uma peruca, namora com ela. O recado muito importante que eu tenho é esse. Eu acredito que a transição, se você vai passar pela transição ou Big Shop, que for, você quer conhecer o seu cabelo, como que ele é. Como que você é, né, na verdade. Eu acho muito importante. É um processo, é uma fase que você passa, que você começa a se conhecer. E quando você se conhece... Você começa a ter mais segurança do que você é, do que você quer, do que você pode ser, entendeu? Então, porque quando a gente tá tentando sempre se encaixar no padrão... Você é insegura. Exatamente. Porque você não tá do jeito que você queria estar, igual a fulaninha do Facebook, do Instagram. Exatamente. Entendeu? Você tem insegurança. Você Então, não confia, se você não se acha bonita, se você não tiver com o seu cabelo pranchado, se você não tiver com muita maquiagem. Isso afeta tudo na sua vida, se você não né? tiver com uma roupa que tá valorizando as suas curvas. Eu acho que a nossa vida não tem que girar em torno de um corpo magro, da cara cheia de maquiagem, de um cabelo que fulano falou que é o ideal pra mulher. Eu acho que a gente tem que se aceitar, não independendo de modo geral. Sim. Não só de você ter o seu cabelo, de aceitar o seu cabelo. É você aceitar igual. Sim. Eu fui mãe, eu tô com meu corpo completamente estragado e eu me aceito. A partir do momento que você começa a entender isso, da onde você veio, pelo menos pra mim, eu particularmente, foi muito importante eu entender da onde eu vim, como eu sou. Que a partir de hoje, se eu quiser relaxar o meu cabelo, eu vou relaxar. Se eu quiser colocar uma lace, eu vou colocar. Se eu quiser trançar, qualquer coisa. E isso me deu uma segurança, uma confiança do que eu sou e do que eu sou capaz. E uma coisa que eu notei também é que quando a gente se sente bonita, todo mundo acha que tá bonito também. Que às vezes, cara, eu não sei se todo mundo tem essa experiência. Você olha uma pessoa assim e fala, nossa, a menina é feia, esse cara é feio, nossa. Quando você conhece a pessoa, você vê o quanto a pessoa é bonita, que ela não precisa, assim, ter uma coisa externa pra ter beleza, sabe? Enquanto que tem uma menina que é linda, que você vai conhecer, ela é horrorosa, ela é feia. Eu sou muito assim. De estereótipo é uma coisa muito vaga. A gente ainda tá se desprendendo disso. Eu acho que hoje em dia já é muito mais falado, as pessoas já estão mais com a mente mais aberta em relação a alguns anos aí, por exemplo, na nossa adolescência, há uns 5, 6 anos atrás. Mas hoje em dia já tá bem mais fácil. Eu tô vendo tanta gente cacheada aqui na minha cidade, tanta menina que fez Big Shop com cabelinho curtinho, tanta menina, as meninas pretas, tudo se unindo, sabe? Várias fotos. Gente, eu tô achando assim, o máximo. Eu acho que isso acaba incentivando outras pessoas. Incentiva, porque uma vai puxando a outra. Às vezes a sua coleguinha que mora lá da sua casa cortou o cabelão liso pra deixar o cabelo ficar cacheado, parou de usar aquelas roupas que tá na moda, começou a se vestir. Igual tem uma menina ela tem um canal aqui no YouTube também, chama Afros e Afins. É a Nathalie. Amo! Gente, não sei se quem tiver a oportunidade de olhar lá no Instagram dela, as roupas dela são todas de bazar. Isso. Ela monta um look inteiro, tipo sapato, cinto, blusa, calça, bolsa, com 10 reais. Fica maravilhosa. E você fala, não acredito que ela comprou isso em brechó, não é possível que ela comprou isso em bazar. Ela é uma pessoa completamente desprendida de padrão. É isso que eu falo. E ela é bonita do mesmo jeito. Ela não tá usando a roupa da moda, ela tá usando o que ela gosta. Isso. A mensagem do vídeo foi essa, gente, pra vocês não ficarem nessa aí, nesse mimimi de estereótipo, de que o preto tem que ter o cabelo duro, ou que o preto não pode usar turbante, o branco não pode usar turbante, que não pode. O show é livre, entendeu? Cada um faz o que quiser. Não, mas é sério, gente, espero que vocês absorvam aí as partes boas, pela nossa experiência aí, tudo que a gente passou. Eu acredito que muitas das meninas adolescentes tenham esse problema de querer entrar, começar a transição, mas fica com medo por causa do bullying, por causa dos meninos, né, na escola. Infelizmente, é triste, mas é por causa deles. A gente não vive sem eles, não vive. Verdade. Por causa dos
menino, né, já tá difícil. Eu com cabelo liso, ainda não tá olhando. Eu sem cabelo careca, vai ficar difícil pra caramba, né? Mas não fica nessa não, porque depois você vai crescer, você vai virar adulta, você vai estar universitária, formada, gata, maravilhosa, com cabelão cacheado, aí ele vai vir querer ficar com você, aí você vai e chuta. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Guarda essa frase pra você usar. Porque nada dessa E você é vida- linda do jeito que você é. E isso só vai transpassar pras pessoas quando você se aceitar. Quando você descobrir isso, né? Isso Quando aí. você ver e perceber. Porque não adianta as pessoas virem te falar, você só vai conseguir transparecer isso quando você se enxergar dessa forma.